A paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Denis Pereira, mais uma aula, neste caso, a lição 10, classe de juvenis, o Cântico de Davi por Perdão. Enquanto eu faço aqui a abertura, você vê aí algumas fotos de ministrações que participamos e que fizemos agora nesse período de carnaval, de sábado até a última terça-feira, agora em 2019, e eu quero agradecer a Deus. Estivemos aí em 6 cidades diferentes, 6 acampamentos diferentes, centenas de adolescentes impactados pela palavra de Deus. Você aproveita para conhecer também melhor o nosso ministério. Atuamos viajando, dando palestras, pregando, ministrando a palavra de Deus, em acampamentos, congressos, cultos, enfim. Estaremos em maio, se Deus quiser, em Tangará da Serra. Vai ser um prazer estar lá na primeira escola bíblica de adolescentes. Enfim, orem por nós. Compartilhe os nossos vídeos em todas as suas redes, com todos os adolescentes, com todos os professores do seu campo de trabalho, tá certo? Continue assistindo os nossos vídeos, se inscrevendo no canal, que é muito importante, ative o sino de notificações e orando por nós, para que Deus cumpra em nós os seus propósitos. Vamos então à aula 10, classe de juvenis. O Cântico de Davi por Perdão. O texto base está em Gálatas 6 e 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós vamos falar hoje sobre arrependimento, sobre confissão, sobre quebrantamento. A Bíblia é a palavra de Deus que nos revela a criação, a queda e a redenção do homem. Mas a redenção só pode ser alcançada se antes vier o arrependimento dos pecados cometidos. Então o que seria aí, o que é arrependimento, né? Reconhecimento que errou, confissão e a firme decisão de abandonar. A Bíblia diz em Lamentações, ou é em Jeremias, ou é em Provérbios, vamos ver, quem confessa, vamos lá, quem confessa, não deu, confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28 e 13, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, não é só você saber que pecou. Tem gente que sabe que pecou, mas acha isso normal. Não, o arrependimento, ele envolve o reconhecimento de que pecou. A confissão envolve tristeza pelo pecado e, portanto, a firme decisão de não mais cometer aquele mesmo pecado. E se eu cometer de novo, deve gerar em mim mais vergonha, mais uma aproximação de Deus com o pedido de perdão para ser perdoado, ok? Cuidado quem trabalha com jovem adolescente, porque é uma fase de muitos pecados repetitivos e Satanás tem trabalhado com essa geração com um sentimento muito forte de culpa, tá? Culpa você se sente culpado, mas a culpa impede você de pedir perdão, principalmente se é o mesmo pecado cometido novamente. A vergonha, ela te faz sentir tristeza pelo pecado, mas ela não impede que você peça perdão, porque somente no pedido de perdão, somente ao aproximar-se de Deus, é que então podemos ser perdoados, porque afinal de contas é Ele que pode nos perdoar. Por isso que a Bíblia diz assim em 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E 1 João 2,1, somos orientados a não pecar, mas se pecar, temos um advogado. Quem é o nosso advogado, nosso defensor? Jesus Cristo. Muito bem, então, envolve a redenção, ela envolve arrependimento, certo? Muito bem. Tópico 1. Mandamentos quebrados. Você conhece os 10 mandamentos, certo? Se não conhecer, dá uma olhadinha lá em Êxodo capítulo 20. Bom, nós vamos hoje falar sobre Davi. E Davi vai quebrar alguns desses mandamentos. Em 2 Samuel capítulo 11,
Davi envia o seu exército para combater os amonitas. As tropas dele foram à guerra, mas Davi ficou em casa. E o texto diz assim: no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou no seu palácio. Ou seja, era hora de lutar, era hora de guerrear, mas Davi ficou no palácio, num lazer, num descanso. Não que não se possa descansar, mas aquele não era um tempo de descanso, era um tempo de guerra. Lá do seu descanso, lá do terraço, lá da varanda do seu palácio, ele olha e vê uma mulher se banhando. Era normal, lembra? Nós estamos falando de uma época que não tinha água encanada, não tinha o saneamento básico que tem hoje, não tinha... então era normal as mulheres se banharem em local público. E não tinha esse negócio que a gente tem hoje dessa sensualidade exacerbada. Tá? Eu estava vendo um vídeo ontem, um filme ontem, e ele se passa na África e mostra as africanas dançando. E comentei inclusive com a minha esposa que aquelas danças que elas dançam no Brasil é toda carregada de sensualidade. Lá não, tá certo? Então, essa mulher, ela está se banhando. Não sei se ela está completamente nua, mas ela está se banhando ali. Lembrando que, como não tinha água encanada, esses lugares públicos que tinham água eram usados também para purificação, para quem ia entrar no templo. Então tem um monte de situações aqui. O fato é que esta mulher, ela está tendo uma atitude. A Batseba também, não. Ela está naturalmente tomando um banho num lugar, acabou. Senão alguém tinha passado, sai lugar de você tomar banho. Não, ela estava no lugar correto, dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, tomando banho. Davi, ele era casado. Davi tinha esposa. Deus não permitia poligamia, mas, enfim, eles acabavam, naquela época havia já a poligamia. Muito bem. Davi pergunta de quem ela é mulher. E alguém diz assim, olha, ela é mulher do teu servo Urias. Davi cobiçou, Davi mandou chamar, Davi seduziu e Davi se deitou com ela. Depois, Davi, quando ficou sabendo que ela estava grávida, mandou chamar o marido dela, Urias, tentou ali fazer com que ele fosse para casa para se deitar com ela, porque aí depois ele falava, não, o filho é teu, porque naquela noite você veio da guerra e deitou com ela. Mas Urias não, ele insistiu com Urias, e Urias disse, jamais, como que eu posso ir para casa me deitar com a minha mulher, se os meus amigos, se os soldados, se o exército do rei está na peleja? Então Davi faz um esquema lá, manda ele de volta para a guerra, manda uma carta pela mão dele. Na carta dizia, coloque Urias na frente da batalha. Na frente da batalha, os que são atacados primeiro. Quando Urias chegou perto do muro, que os amonitas atacaram, ele foi atingido e ele morreu. O que dá a entender é que Davi sabia exatamente o que estava fazendo. Isso nos mostra em primeira mão, em primeiro lugar, que o pecado não é um fato isolado, mas um conjunto de fatores, um conjunto de acontecimentos, um conjunto de oportunidades que, se não são imediatamente deixados de lado, abandonados, cortados, acaba nos levando ao ato final do pecado, que neste caso é o adultério, é o homicídio, e mentira, engano, um monte de coisa, mas que vem carregado de um monte de pequenas situações com as quais nós deveríamos lidar e nem sempre lidamos. Então, a Bíblia diz assim, ó, o pecado... Aqui, ó, quero ler esse texto aqui com vocês. Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Olha só. Tiago, capítulo 1, versículo acho que 13... e versículo do 13 até o 15, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Ninguém diga que de Deus é tentado,
Olha só, Tiago 1, versículo 13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, a gente diz, ó, o diabo não sabe o que você pensa. Ele não sabe o que a gente pensa aqui agora, o que eu estou pensando nesse momento. Mas o inimigo é estrategista. E de acordo com o que eu falo, aonde eu vou, o que eu faço, o que eu compartilho, as minhas reações emocionais ao longo de um período de tempo, ao longo da minha vida, então ele descobre a minha forma de pensar. Ele não sabe o meu pensamento, mas ele sabe a minha forma de pensar. Então eu costumo dizer que quando a gente cai, não é que o diabo nos fez cair, ele só armou o laço. Ele só fez a armadilha. E falando de armadilha, eu ouvi um testemunho interessante que como é que se pega mico-leão, aquele macaquinho pequenininho? Pega uma garrafa PET e lá dentro da garrafa PET você coloca alguma semente, uma noz, alguma coisa lá dentro. O macaquinho vem, ele coloca a mão lá dentro e pega a semente. Só que ele fecha a mão para segurar a semente. E ali, depois que ele fecha a mão, ele tenta tirar a mão para fugir, só que a mão não sai. Mas é tão simples. Ele só tem que abrir a mão e tirar a mão. Mas ele não quer largar a semente. Muitos de nós pecamos porque não queremos largar a semente. É só abrir mão de uma pequena semente. Ela gera grandes frutos podres. E esse fruto se chama pecado. Então, cada um é tentado quando atraído e engodado pelos seus próprios desejos. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas você percebe que é uma sequência. Ninguém acorda de manhã, Davi não acordou de manhã e disse, ó, não, ele já estava vulnerável, não é? E aí você percebe todo um esquema ali, ó, chamou, conversou, trocou uma ideia. Então, temos que tomar cuidado com os caminhos percorridos até a execução final do pecado. Porque ninguém peca de uma hora para outra, é sempre um conjunto de fatores. Tópico 2. Davi é desmascarado. Essa é uma história triste. Verdade, mas ela não termina assim. Davi escondeu seu pecado dos homens, mas não de Deus. Deus enviou o profeta Natã para desmascarar Davi. É interessante que, antes que ele desmascarasse Davi, ele conta uma história de um homem que tinha um rei que tinha muitas ovelhas, e um homem pobre tinha uma ovelha só. E veio um visitante à casa do rei, e o rei não mandou matar a sua uma ovelha de tantas que ele tinha. O rei mandou matar a ovelha do homem pobre. Quando Davi escutou isso, ele ficou indignado. Como é que pode? Tem que matar esse rei. Tem que matar. Aí Natã diz, esse rei és tu, que você tem um monte de mulher. Deus foi fiel com você, te tirou de trás das ovelhas. Deus te deu casa, te deu reino, te deu poder, te deu honra. E você foi lá e fez todo esse serviço sujo aí contra Urias. Tá certo? Então, Davi foi desmascarado. Isso é algo perigoso que Natã fez, porque ao longo da história, muitos reis perseguiram profetas. Né? Podemos lembrar do próprio João Batista, que teve a sua cabeça cortada, né? Porque foi degolado, porque ele se levantou para falar do adultério de Herodes. Né? Então, a gente tem aí muitas dessas situações. Jeremias sofreu por confrontar reis. Micaías, quando confrontou Acabe, foi parar no calabouço a pão e água. Mas profeta não escolhe o que fala. Profeta tem que dizer única e exclusivamente aquilo que Deus manda, ainda que lhe custe o pescoço. Tópico 3. Um salmista quebrantado. Isso é lindo. Diante deste quadro triste, Davi renasce espiritualmente e escreve um belíssimo salmo, que é o Salmo 51. Então, olha só. Ele clama pela misericórdia divina. Se você não leu, leia o Salmo 51. É um salmo simplesmente maravilhoso.
Então ele escreve esse salmo tão especial, e ele faz um pedido ao Senhor: não me lances fora da tua presença. Davi estava disposto a perder tudo, menos a presença de Deus. Para Davi, mais importante do que o trono, mais importante do que aquele momento que ele estava vivendo, do que seu poder, era a presença de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E olha o que ele diz no verso 4: contra ti, só contra ti, pequei. Isso é o quê? Isso se chama confissão. A confissão é o reconhecimento de que pecou e de que reconhece que o pecado é uma vergonha, que o pecado entristece a Deus, é uma afronta contra Deus. Quando eu leio Lucas capítulo 15, eu sempre digo para os jovens que a restauração do filho pródigo não começou quando ele chegou diante do pai, não. A restauração do filho pródigo começou quando, ainda lá no chiqueiro, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei. O que é isso? Ele está reconhecendo que ele errou, reconhecendo que ele pecou. Então, santo não é quem não peca, santo é quem se limpa todos os dias, ou seja, quem reconhece que precisa do perdão divino todos os dias. E repito, temos que nos aproximar aí de jovens e de adolescentes, porque os pecados repetitivos têm levado muitos deles a ficar fora da comunhão com a igreja, a não participar da Santa Ceia. Mas temos que mostrar a eles que, assim como uma roupa quando é suja, você lava ela, sujou de novo, lava ela, sujou de novo, lava ela, assim também nós valemos muito mais do que uma roupa. Se não jogamos uma roupa fora, Deus não joga fora quando pecamos, ainda que repetidamente, porque nós valemos mais do que uma roupa e porque Ele sabe que isso é um sinal da nossa fraqueza, é um sinal da nossa fragilidade. Então tem que tomar cuidado para não promover então uma cultura de pecado. Quer dizer, então que eu posso pecar à vontade? Não. Quanto mais eu peço perdão, é um tratamento. Se há pecados repetitivos na minha vida e na sua vida, significa que precisamos de tratamento, tá certo? Porque o pecado vicia, então é preciso tratamento. E tratamento é individual, é individualizado, é personalizado. Tem pessoas que são libertas imediatamente, tem pessoas que precisam passar por um tempo a mais. Mas o importante é permanecer na presença do Senhor, como Davi dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Davi, quando foi confrontado, falou: não, eu pequei, ele não teve jeito. E ele sofreu as consequências. Vale lembrar que nós somos livres para escolher, mas somos escravos da consequência de nossas escolhas. Que a gente saiba escolher bem. O pecado pode parecer algo tão prazeroso, e muitas vezes até é. Mas veja o que 5 minutos de prazer, 10 minutos de prazer, veja quantos problemas trouxeram para Davi, para o seu povo. Não vale a pena pecar, não vale a pena ter estas escolhas. Tem que tomar cuidado, não apenas com o momento, mas com as consequências, com os resultados do pecado. Tópico 4, e voltando aqui no tópico 3, aqui, eu dei um church aqui, ele diz no versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, esse é o tipo de coração que Deus não despreza, contrito e quebrantado. Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 57, e versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime, cujo nome é santo.
aquele que vive para sempre. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Está se sentindo culpado? Está se sentindo pesado pelo fardo do pecado? Quebrante-se na presença do Senhor, porque há perdão dele para a sua vida. E último tópico, as lições do Salmo 51. Ele tem aqui todas essas questões e uma pergunta. Por que Deus perdoou a Davi e não a Saul a ponto de tirar o reino do segundo? A resposta está exatamente no Salmo 51:10. No Salmo 51 todo. Deus olhou para Davi e viu nele, quando ele foi confrontado, um espírito quebrantado. Saul, todas as vezes que era confrontado, ele tentava achar um jeito de dizer, não, na verdade eu não pequei e tal. Davi, quando foi confrontado, ele disse, pequei, errei. E aí ele se humilhou diante do Senhor. Ele se despiu de suas vestes reais e se humilhou diante do Senhor para buscar perdão. E talvez seja isso que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi é o único homem que a Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia mostra o pecado, o tamanho do pecado, da burrada que Davi fez. Como que pode um homem segundo o coração de Deus cometer tais pecados? Primeiro que um homem segundo o coração de Deus, ele continua sendo um homem. Portanto, fragilizado e frágil ao pecado. Então essa lição nos ensina que ser segundo o coração de Deus é não abrir mão de Deus por nada. É ter um coração pronto a se quebrantar diante de Deus. É ter um coração com o qual Deus possa trabalhar. É ter um coração que Deus possa moldar. É ter um coração flexível, que quando erre e que quando peque, não fuja de Deus, mas se aproxime dele, porque ele é especialista em remodelar vasos quebrados, e ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele rejeitou Saul, porque Saul se mostrou duro, inflexível, mas um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, porque isso significa que reconhecemos as nossas limitações diante de Deus. Amém, gente? Gente, que Deus abençoe sua vida, que com essa lição possamos ensinar aos adolescentes o caminho do perdão, o caminho do quebrantamento. Ajuda eles. Eles precisam da nossa ajuda nessa área também. Deus abençoe sua vida, um grande abraço, fique na paz, assista a culta, compartilhe, mande para todo mundo, compartilhe com a geral e até a próxima. Valeu, Deus abençoe.